Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à abertura da semana aí de recepção dos veteranos. Essa semana que vai ter bastante coisa, vão ser vários assuntos diferentes. A gente se importou bastante em trazer assuntos que possam ser diferentes daquilo que a gente já conversou ao longo de outros encontros, mas também coisas que sejam muito aplicáveis ao dia a dia de vocês aí, ao dia a dia desse publicitário que está em formação, né? Então, quando você for para o mercado de trabalho, pelo menos você conhecer um pouquinho do que a gente está falando. Hoje eu abro com o assunto de pesquisa, né? Pesquisa e prática em comunicação. A gente vai falar um pouco sobre essa coisa da pesquisa acadêmica, mas também de pesquisa de mercado. E a ideia aqui nessa conversa é fazer um misto entre essa coisa que muito desmistificar, na verdade, essa ideia de que pesquisa na área de comunicação só serve para a gente fazer publicação, só serve para ser acadêmico, e na verdade eu trouxe justamente o Roberto, já vou apresentar o Roberto para vocês, porque o Roberto faz esse diálogo. O Roberto tem uma carreira imensa, tem um histórico imenso aí, participou de muita coisa que vocês estudam na área de teoria da comunicação, vocês estudam na história da publicidade, o cara viveu isso, então tem uma bagagem gigante. E amanhã a gente vai falar aí com a Fer sobre LGPD, que é um assunto gigante, é um assunto que pegou muita gente de surpresa, apesar de já ter aí a lei ter sido aprovada antes, ter entrado num pré-teste, mas está pegando muita gente de surpresa, porque, como a gente sabe, a lei brasileira ela tem configurações, né? Ela não é tão clara, então a gente tem aí alguns escorregas nesse meio de caminho. E depois a gente vai falar um pouquinho com o pessoal que está se formando, e na quinta-feira tem o Cauê aí com o pessoal trazendo um pouquinho sobre a questão do Photoshop, né? Trouxe um convidado incrível para falar um pouquinho sobre esse universo aí de tratamento de imagens, que é a especialidade dele, vocês sabem disso. Então, hoje, para abrir, eu vou apresentar para vocês o Roberto. Deixa eu só ler o currículo do Roberto aqui, porque é comprido, não dá para a gente saber tudo, então eu vou ler a descrição que ele me mandou. Então, Roberto, depois você se apresenta simplificando as questões aí, mas eu vou ler o currículo dele. O Roberto, ele é publicitário, cientista social e historiador. Ele é mestre em comunicação, meu parça de programa de pós-graduação. Ele já foi atendimento e planejamento em pesquisa de grandes agências, como a DPZ, a Lintas, a Alma, a W Brasil. Olha o histórico do cara. Atendendo contas como Unilever, Johnson & Johnson, PepsiCo, né, que faz parte da Alma Chips, Max Factor, Laboratórios Roche, Poucabras, Valesier, e hoje ele é sócio-diretor da Rossi Estúdio de Comunicação, atuando como consultor de marketing e comunicação na criação e produção de apresentações corporativas para empresas da área de seguros e entidades de classe da área de justiça. Que currículo, senhoras e senhores! Bem-vindo, Roberto! Oi, muito prazer. Então, realmente é uma carreira bastante longa, né? E justamente eu comecei na área de planejamento e pesquisa, na DPZ, há muitos anos. Bota mais anos do que vocês imaginam. Na verdade, eu não sou velho de profissão, sou histórico. Então, é uma área que é muito interessante e as agências de propaganda têm perfis um pouco diferentes, geralmente moldados pelo tipo de clientes que elas têm. E no caso, e na minha carreira, por exemplo, eu comecei trabalhando na DPZ, até sob demanda de alguns clientes, como Johnson & Johnson, na época tinha Souza Cruz, que era um anunciante, fabricante de cigarros, né? E depois eu acabei indo para uma outra agência que chama Lintas, e que tinha uma estrutura muito forte na área de pesquisa. Eu atuei durante algum tempo na área de pesquisa, depois fui para atendimento, e depois passei por várias agências, tal, mas sempre com uma carreira em que a área de pesquisa esteve sempre muito presente, porque, principalmente quando você lida com grandes clientes multinacionais, você tem que ter um conhecimento forte na área de pesquisa, porque são empresas que investem muito nessa área e não é à toa que elas estão na posição que elas estão aí no mercado, etc. Elas conseguem realmente dar um passo adiante, estar à frente da concorrência, enfim, porque tem informações, né? Então, isso é importante.
Começamos já, Patrícia, para Vamos valer? lá, então. Toquei o Então, meu currículo aí para o pessoal que não me agora conhece. você... Semestre passado eu não estava no presencial, eu tenho indas e vindas para o presencial aí, de acordo com a minha disponibilidade de agenda. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Eu sou publicitária de formação, sou mestre em comunicação, estou acabando meu doutorado aí, estou no enforcamento do doutorado. Mas eu também, assim como o Roberto, trabalho com pesquisa, eu trabalho diretamente com esses levantamentos, e eu faço alguns processos mais analíticos. Eu trabalho muito com software nessa área para fazer análise de redes. Então, a gente dialoga muito com essas áreas, tanto eu quanto o Roberto, a gente dialoga muito com essas áreas de observar a comunicação, mas também fazer a aplicação prática nesses dois processos. Então, eu vou deixar aqui nesse primeiro momento o Roberto fazer a exposição dele e no final eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, para vocês entenderem das aplicações de pesquisa na área de comunicação. Então, é contigo, Roberto. Vê se você consegue passar os slides aí, se você está habilitado para passar, senão você vai me falando, eu vou passando aqui. Então, até eu prefiro ir solicitando, se você puder, Paty. Beleza. Vou só mutar aqui para Obrigado. a microfonia, você vai me falando, eu vou passando. Tá ok. Então, pesquisa de mercado. Por que se usa? Eu até comentei um pouquinho antes, que eu falei que são empresas que não é à toa que elas são líderes, etc., porque elas têm informações. E, realmente, informação na área de negócios é uma coisa importantíssima. Tem empresas que investem até 2% do faturamento em pesquisa de mercado. Então, é uma coisa importantíssima. Se pesquisa tudo, desde sabor, cor de alimento, enfim, até realmente uma campanha de propaganda. Então, tudo que é relacionado à área de marketing, você precisa tomar decisões, não importa o tipo de decisão, você acaba utilizando ou deveria utilizar algum tipo de pesquisa. Da mesma forma, se você tem pesquisas que te mostram como o mercado está caminhando, a direção, etc., você soma isso ao conhecimento que você tem do seu negócio, etc., você consegue montar o seu planejamento de uma forma muito mais consistente e você consegue ganhar tempo e evitar perdas que acontecem durante esse processo todo, né? Então, é fundamental você trabalhar com pesquisa. Evidentemente, as grandes empresas têm esse volume todo de faturamento, de investimento, mas mesmo nas empresas pequenas, quando você não tem uma verba específica para isso, existem formas, principalmente hoje, você tem algumas formas de fazer pelo menos uma sondagem de mercado ou de produto, fazer alguns pequenos testes, etc., que não deixam de ser pesquisas, né? Porque eles são importantes para você pegar, ajustar produto, para você compreender melhor como é que está o mercado e você melhorar, digamos, as suas chances de sucesso, né? Então, assim, numa pequena relação, porque esse assunto é extremamente vasto, mas reduzindo bastante, poderia dizer que elas são imprescindíveis para quê? Para segmentar mercados, porque às vezes você tem um mercado, fala mercado de alimentos, o mercado de alimentos tem N segmentos, N produtos em cada segmento, N promessas, e assim por diante, composições, enfim. Você precisa segmentar para saber exatamente onde que você vai posicionar o teu produto, né? Para isso, você precisa definir qual é o público que você quer alcançar com esse produto, ou desenvolver um produto para um determinado público específico. Às vezes, você determina o público primeiro e depois você desenvolve uma solução para atender. Dependendo do tipo de mercado, você acaba fazendo isso. Por exemplo, eu trabalhei durante um bom tempo na área de componentes eletrônicos, esse tipo de coisa. As empresas são distribuidoras de componentes eletrônicos, eles desenvolvem projetos junto com os clientes para depois vender o produto. Então, na verdade, você vê que tem uma definição de público-alvo, você trabalha com esse público para depois você vender o seu produto. Faz parte desse mercado atuar dessa forma, né? Desenvolvimento de linhas de produtos, porque às vezes você tem um produto de sucesso, aí você pensa, bom, eu vou desenvolver uma variante, sei lá, você tem um shampoo, você pensa em desenvolver um sabonete.
como acontece com Dove, por exemplo. Às vezes isso funciona, às vezes isso não funciona. Você não consegue capitalizar a imagem do produto principal para o produto da variante. Então, você pode vir a ter problemas. Enfim, você precisa pesquisar isso também. Uma outra coisa que é fundamental, como você vai criar valor para os seus produtos, para os seus serviços, etc. É mais uma forma, se você não conhecer exatamente o teu público, você não sabe o que significa ter o que é que gera valor para aquele determinado segmento, você fica sem saber e de repente você está jogando um desenvolvimento fora porque ele pode não ter o valor que você espera que ele tenha, né? E eu não estou conseguindo ler uma parte aqui. Espera um pouquinho só. Programar processo. Isso está dentro do que eu já comentei. Quer dizer, a partir do momento que você tem esses dados, você consegue estabelecer os processos, um processo que você vai levar para desenvolver produto, para lançar, enfim, você tem uma série de processos dentro da sua empresa e você consegue otimizar todos eles a partir do momento que você tem conhecimento de mercado, do produto, do seu produto e assim por diante. Vamos ver o próximo. Bom, que tipo de profissional trabalha nessa área de pesquisa? Você tem profissionais de uma porção de áreas, porque você tem diferentes tipos de pesquisa e, normalmente, você, quando vai desenvolver uma pesquisa, você utiliza profissionais que têm uma certa interdisciplinaridade nos conhecimentos, né? Então, o ideal é que esses profissionais tenham pelo menos uma formação em áreas que sejam correlatas, mas precisam ter conhecimento muito bom também a respeito das outras, porque tem que existir um diálogo. Quer dizer, se você é bom numa área, mas você não conhece nada da outra, fica difícil, você vai ter que aprender do zero a outra área, enfim. Então, a partir do momento que você opta por trabalhar em pesquisa, é muito interessante que você tenha um conhecimento específico da sua área, mas que você tenha um conhecimento mais abrangente, que você consiga entender outras coisas. Até porque o profissional de pesquisa, um dia ele está trabalhando com produtos de um determinado mercado, por exemplo, se um cara que trabalha com mercado de produtos de consumo, uma hora ele está trabalhando com sabonete, outra hora ele está trabalhando com detergente líquido, sabe? Então, são produtos de mercados diferentes, etc. E se ele não conhece bem esses mercados, ou pelo menos razoavelmente, ele não vai conseguir produzir um bom trabalho. Então, as áreas que estão mais diretamente ligadas à área de pesquisa, você tem a área de comunicação e propaganda, né? A área de administração, porque você precisa entender o negócio do teu cliente, né? Psicologia, algumas áreas e algumas pesquisas envolvem um conhecimento bastante profundo também de psicologia, sabe? Principalmente quando você faz pesquisa qualitativa, pesquisas em profundidade, etc., você precisa ter um conhecimento de psicologia, não só na hora de analisar, mas principalmente na hora de formular as questões, né? De ciências sociais e história, também porque a sociedade muda, ela é dinâmica, né? Ela não é parada no tempo. Então, se você não tem o conhecimento de como a sociedade está caminhando num determinado ponto, num determinado momento, e quais são as atitudes dela em relação ao seu produto, você também não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, é um conhecimento que é interessante. Aliás, tem uma quantidade muito grande de profissionais da área de ciências sociais que trabalham na área de pesquisa, né? Matemática e estatística, essa é uma área importantíssima também, principalmente quando você trabalha com pesquisas quantitativas. Então, existe muita coisa que, evidentemente, um profissional de outra área não tem o domínio necessário e existem uma série de procedimentos estatísticos que vão dar as respostas que a gente está buscando, né? Cada vez mais a pesquisa, principalmente pesquisa quantitativa, utiliza a área de sistemas, sabe? Então, tem alguns sistemas que já são dedicados, tem outros que você
precisa analisar a partir de dados que você vai recebendo, tem outros que você tem que desenvolver, etc. Então, você ter um profissional de TI, ou para desenvolver, ou para orientar quem é que vai desenvolver esses sistemas, também é uma área que tem sido bastante requisitada hoje em dia, né? E a mesma coisa, profissional na área de mídia digital, ou marketing digital, porque existem alguns comportamentos que são, assim, muito derivados dessa área de mídia digital, e você precisa conhecer esse tipo de comportamento, os tipos de avaliação que são feitos, tem todo um desenvolvimento em cima do digital que acaba impactando todas as outras áreas. Então, é importante também você ter alguém, ter um conhecimento ou ter alguém na equipe que possa te fornecer esses subsídios, né? Vamos no próximo. Uma coisa que é importante frisar, às vezes a gente acha que o conhecimento acadêmico está de um lado e o mercado está de outro. Principalmente na área de pesquisa, isso não acontece. Você precisa ter um bom conhecimento acadêmico para você poder encontrar as respostas que você está buscando através de pesquisa de mercado, sabe? Então, é fundamental isso, que você tenha esse tipo de conhecimento em todas aquelas áreas que eu comentei, porque elas utilizam esse conhecimento, sabe? Então, se você é um psicólogo, se você não tiver o teu conhecimento acadêmico adequado para fazer análise, você não vai conseguir fazer. Se você é da área de comunicação e você não sabe os processos comunicacionais, como é que eles ocorrem, ou semióticos, sabe? Fica difícil de você extrair informações que sejam relevantes, né? E assim por diante. Então, dentro daquelas áreas que eu mencionei, e outras, inclusive, que eu não incluí, porque às vezes são áreas de pesquisa muito específicas. Quer ver um mercado muito específico na área de pesquisa de mercado? E a pesquisa de mercado também é a área médica, sabe? A área médica é uma das que mais investem em termos de pesquisa para desenvolvimento de produto, para relacionamento com médicos, com laboratórios, enfim, para um monte de coisa. Essas empresas, e são pesquisas muito específicas, que têm, inclusive, controle ético, são realmente, um segmento de mercado. Eu atendi a Roche, que é um laboratório enorme, né? E, então, eu lembro que a gente desenvolvia uma série de pesquisas, e que essas pesquisas, principalmente as pesquisas para produtos éticos, eram pesquisas que eram cercadas, assim, de todo um conhecimento específico, porque você vai entrevistar um médico, por exemplo, você precisa ter alguém que tenha algum tipo de embasamento, para não, senão você não sabe nem o que perguntar para ele, né? Ou avaliar o que ele está falando, o que ele pensa a respeito de um determinado, de uma determinada doença, ou de um determinado medicamento, né? Então, esse conhecimento acadêmico realmente é fundamental para quem trabalha na área de pesquisa. Bom, aliás, deixa eu só fazer um parênteses, e a gente já entra nos tipos de dados. É o seguinte: existe, na área de pesquisa, existe uma grande entidade mundial em que os grandes institutos de pesquisa são filiados, que chama ESOMAR, e ela tem também uma filial brasileira da ESOMAR, né? E ligada à ESOMAR, você tem também a Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado e de Opinião Pública, e também uma outra associação, que é das empresas que fazem pesquisas de mercado. Então, só para constar, existem essas entidades desenvolvem uma série de seminários, cursos, enfim, não só, eles promovem o desenvolvimento dos profissionais dessa área,
através de cursos e seminários e coisas do tipo, sabe? Vale a pena depois dar uma investigada no trabalho, tanto da ESOMAR, quanto da Associação Brasileira de Pesquisadores e das empresas de pesquisa. Depois eu passo os links para a Patrícia. Bom, vamos então falar dos tipos de dados, né? Assim, de uma maneira muito simplificada, a gente tem dois tipos de dados, que seriam os dados primários e os dados secundários. Os primários são aqueles que são obtidos pelo pesquisador. Na hora que ele aplica o questionário em alguém, ele conversa com a pessoa, ele entrevista, etc., ou ele observa alguém e faz um relatório, isso ele está obtendo um dado primário, é ele que coletou, né? O dado secundário tem uma série de dados que podem ser considerados secundários, que vão desde artigos acadêmicos. Às vezes você não sabe nem por onde começar a sua pesquisa, você começa a dar uma olhada, criar, para saber o que é que se faz a respeito, tal, para você começar a criar o seu histórico, né? Então, você pode consultar, por exemplo, artigos acadêmicos. Quando você precisa saber alguma coisa de demografia, etc., você procurar dados de IBGE, de sindicatos. Existe uma série de entidades que podem te fornecer, e esses sindicatos não são só sindicatos de funcionários, existem sindicatos de categorias, de produtos, enfim, que têm uma série de dados estatísticos que podem ser úteis, por exemplo, para você dimensionar mercado, né? Notícias de jornais, isso é uma coisa interessante, e quando eu falo jornal aqui, não é só o jornal, o velho, bom, antigo jornal impresso, mas você tem todos os portais, né, de notícias, então, que hoje se usa muito mais, aliás, o coitado do jornal está acabando, né, mas você pode consultar nesses portais que você tem uma quantidade muito grande de informação que pode orientar o teu trabalho. Só tomar o cuidado, inclusive, de buscar a notícia em portais que sejam reconhecidos pela sua por trazer notícias com fundamentadas, enfim, para que você não tenha, digamos, um dado falso e sobre esse dado falso você comece a montar o seu trabalho, porque aí depois você pode vir a ter problema no futuro. Pesquisas gerais sobre tendências. Isso eu coloquei de uma maneira muito genérica, que é o seguinte: existem alguns estudos que são feitos por algumas empresas e que são de categorias, enfim, que são feitos ao longo do tempo. Existe uma metodologia já consagrada para esses estudos. Então, quando você pega dados destes estudos, a gente considera um dado secundário. Se você for desenvolver uma pesquisa, se você estiver pegando informação diretamente para uma pesquisa que você está fazendo, ele seria primário. Uma outra divisão em pesquisas é que são as pesquisas exploratórias e as pesquisas descritivas. A exploratória é uma pesquisa quando você não tem dado nenhum, sabe? Você está começando um projeto, você fala, bom, o que é que as pessoas pensam a respeito de tal coisa, sabe? Então, você não tem nada. Você já olhou naquelas pesquisas que eu comentei, pesquisa acadêmica, etc., alguns estudos que você levanta através de artigos, de entidades, etc., né? Então, você começa a levantar esses dados, são dados secundários que você usa de maneira exploratória. Agora, existe também alguns tipos de pesquisa que são pesquisas exploratórias. Quando você não sabe direito o que você vai fazer em uma determinada categoria, às vezes, até para você começar o teu projeto, você faz uma pesquisa exploratória para ter pelo menos um início. Então, a partir daquele início, você já começa a desenvolver
o processo todo, ou você interrompe. De repente, logo no início, você vê que o produto que você está imaginando lançar tem uma forte resistência. Aí você fala, opa, o que está acontecendo? De repente, você faz mais uma pesquisa para ver se essa resistência é passível de sofrer uma mudança, etc., né? Ou quanto que isso implicaria em termos de dinheiro, para você mudar alguma coisa que já está arraigada na cabeça das pessoas, você normalmente tem que investir muito, etc. Às vezes não vale a pena, é melhor você pegar e procurar um produto que não tenha restrição, né? E a pesquisa descritiva é aquela que você já tem os dados que você obteve ou na exploratória de alguma maneira e que você começa a montar e você desenvolve um processo de pesquisa para responder as perguntas que você está fazendo. Então, você já definiu os seus objetivos, hipóteses, etc. Então, a partir da hora que você implemente, você vai analisar essa pesquisa que você já está fazendo, é a pesquisa descritiva, que ela está descrevendo um dado que você está buscando obter. A gente chama pesquisa DOC a pesquisa que é encomendada. Normalmente, você tem uma série de tipos de pesquisas que já tem alguns institutos que fornecem regularmente, a gente vai ver até um pouco mais adiante, mas é muito comum as áreas principalmente a área de marketing das empresas, utilizarem algumas pesquisas que são muito específicas. Então, se contrata um instituto de pesquisa que já tenha conhecimento ou que tenha desenvolvido algum conhecimento na área que você precisa, e a partir daí você faz essa pesquisa sob encomenda, vamos dizer assim, tá? Então, é uma pesquisa que ela é personalizada só para a tua empresa ou para aquela finalidade. Então, você quer fazer uma pesquisa, um pré-teste de campanha para o lançamento de um determinado produto. Aí você faz uma pesquisa DOC para ter esses dados que você está buscando, porque ela é feita especificamente, ela vai ter uma metodologia, ela vai apresentar uma série de variáveis, enfim, para o teu público, etc., mas ela é montada especificamente para aquela finalidade, para aquele produto, né? Então, a pesquisa DOC, estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Roberto, pode continuar. O computador está vivo e bloqueou e bloqueou o microfone. Vamos partir para a próxima? Vamos partir para a próxima. Tá dando de vez em quando dá umas travadinhas, isso o Teams faz. Bem-vindo ao universo do Microsoft Teams. Então, isso vai acontecer de vez em quando. Então, ainda continuando os tipos de pesquisa, né? A gente vai falar de metodologia. Existe assim como na pesquisa acadêmica, na pesquisa de mercado, a gente tem metodologias que são qualitativas e quantitativas, né? As qualitativas a gente utiliza quando a gente quer obter uma informação em profundidade, com amostras pequenas, utilizando roteiros. Na pesquisa qualitativa, você não aplica aquele questionário que a gente está acostumado, que a gente já viu várias vezes, até porque existem alguns casos em que você não sabe nem que informação você vai colocar no teu questionário para você obter o resultado que você está esperando. Então, você precisa fazer uma pesquisa qualitativa para entender determinados segmentos, etc., o que eles pensam em profundidade, para, a partir daí, você ter subsídio para montar os seus questionários para pesquisa quantitativa. A última palavra dessa frase aí é quantitativa. Estruturar questionários para pesquisa quantitativa, tá, gente? A estruturação, análise de dados. Então, você envolve nesses dados, análise desses dados, principalmente esse conhecimento acadêmico que a gente comentou há pouco, a respeito de comunicação, de semiótica, de psicologia, porque a gente precisa entender a fundo aquilo que está sendo informado para a gente, né? Não importa o meio, mas, e geralmente,
são pesquisas em profundidade, ou então a gente faz grupos focais, né, que são as discussões envolvendo de 8 até 13 pessoas, etc., discutindo um determinado tema, e já tem um roteiro, digamos assim, pré-determinado, que a partir daí, da verbalização, das discussões que surgem nesses encontros, nesses grupos, é que a gente vai pensando as informações que precisa para montar os roteiros, ou então para ter pelo menos uma ideia de como, da atitude daquele grupo em relação ao que está sendo proposto, né? E depois a gente tem as pesquisas quantitativas, que, utilizando aquelas informações, são pesquisas que fornecem informações aí já com validade estatística, a gente trabalha com grandes amostras, com questionários estruturados, etc. Então, vamos lá. Um outro tipo de pesquisa, que eu diria que é o mais frequente hoje, são os que são fornecidos pelos principais aplicativos de mídias sociais. Hoje você consegue ter uma série de dados, de comportamentos, etc., né, que são tratados através de algoritmos, etc., e na hora que você vai fazer uma programação de mídia digital, ele já te fornece com muita precisão isso. São dados, na verdade, que ao invés de você ir até o teu consumidor procurar esses dados, são dados que eles fornecem, que o teu consumidor acaba fornecendo espontaneamente na medida em que ele se manifesta no Facebook, que ele coloca um vídeo no Instagram e assim por diante. Então, a partir do momento que ele verbaliza essas coisas, né, e esses dados são capturados pelos aplicativos, eles são tratados de maneira matemática através de algoritmos, e depois, a hora que você vai trabalhar com esses dados, ou seja, você vai fazer uma campanha, ele te orienta não só para você dimensionar o tamanho do mercado que você vai atingir, etc., mas formas que você consegue utilizar na sua comunicação a partir daquelas verbalizações do teu público. Então, realmente tem algumas informações muito importantes. Você tem também outro tipo de pesquisa, que são os de palavras-chave, etc., que você coloca algumas palavras que você imagina que tenham significado para o teu público, e existem alguns softwares, inclusive, que te fornecem uma série de alternativas que podem estar mais ou menos próximas, e você tem o Google, por exemplo, ele te fornece as informações que você precisa para você identificar quais são aquelas que estão mais alinhadas com o teu produto e com o consumidor que você quer atingir. Então, isso é uma coisa muito importante. Existe esse tipo de análise e ele faz com que o anúncio realmente se aproxime muito do público que você está querendo atingir. Uma outra área de pesquisa que muitas vezes deriva, inclusive, da área do trabalho em mídia. Hoje, por exemplo, você, além do trabalho das informações que são fornecidas pelos aplicativos, você tem algumas empresas que estudam essas informações sobre outros prismas e se aprofundam muito nisso. Uma delas é uma das maiores empresas de pesquisa no mundo, que é a Nielsen. E aqui eu só relacionei alguns tipos de trabalhos, né? Depois eu também posso passar a URL do site deles, e se vocês quiserem pesquisar, lá tem o detalhamento de tudo isso, né? Então, tem todos esses estudos, por exemplo, o Digital Ad Ratings, você consegue cruzar os dados da sua mídia digital com outras mídias que você está utilizando. Eles têm uma série eles têm, digamos, um histórico de dados, enfim, que permite esse tipo de cruzamento. Tem um outro que você avalia lembrança de marcas, lembrança de atributos, enfim.
porque às vezes é importante, a marca precisa estar presente na cabeça da pessoa na hora da compra, e não só a marca, mas sim o que ela significa, né? Uma outra coisa muito interessante, isso também derivado de redes sociais, em que medida os influenciadores podem ser um benefício ou não para a sua marca. Existem estudos que apontam, sabe, que determinados influenciadores podem vir funcionar melhor ou pior para determinadas marcas, sabe? Não só tendo a marca no site, no blog, enfim, no canal, mas até como o cara anunciando realmente, né? E esse último item, mas não tem só esses, tem mais uma porção de estudos, que é um estudo que avalia a diferenciação da sua marca em relação aos concorrentes, em relação à propaganda, tem N variáveis que você pode trabalhar aí, mas sempre num tipo de comparativo da sua marca com os dos concorrentes. Próximo. Um outro instituto importante também, que é o IBOP, né, o Kantar IBOP, que faz uns estudos um pouco diferentes, eles estão mais voltados para a audiência e tudo, mas em alguns momentos eles convergem. Na verdade, eu diria que eles se complementam bastante, né? Então, eles fazem, por exemplo, esse Target Group Index, que eles avaliam o consumidor online em 15 mercados, coisas bem específicas, porque você avalia aí os regionalismos, esse tipo de coisa, que pode se manifestar no consumidor online, né? E depois você tem um derivado desse, que é em mercados específicos. Você pode escolher, por exemplo, um mercado, eu quero saber qual a avaliação do consumidor online sobre determinado produto em Ribeirão Preto. Você consegue fazer através de um estudo desse tipo do IBOP, né? Avaliação em tempo real. Isso é uma coisa que interessa principalmente para emissoras de TV ou agências de propaganda, enfim, que você consegue saber em tempo real como é que um determinado programa ou um determinado assunto está sendo visto, está sendo avaliado, etc. Isso em tempo real. Então, é um estudo bastante interessante para esses segmentos, né? Próximo. Agora entra a área da Patrícia, eu já falei demais, então a Patrícia agora vai falar de um lado importante, que é o como você faz a Usa tudo análise isso. dos seus dados, né? Como é que você vai digerir Exatamente. essas coisas todas. Então, com você a palavra. Bom, então, para quem não falou, nossa senhora, tem muita coisa para fazer, eu vou mostrar um pouquinho o que a gente faz com tudo isso, que é justamente a sacada do porquê você precisa entender de pesquisa acadêmica, entender a análise de dados, entender a leitura desses dados. E uma coisa que até a gente estava trocando figurinha na sexta-feira, eu e o Roberto, é a aproximação que a gente está tendo agora do publicitário e do cientista de dados. A gente praticamente se tornou um profissional só. A gente precisa aprender a ler estatística, a gente precisa aprender a ler algumas análises que chegam prontas. Então, essas plataformas, a Kantar, a Nielsen e o próprio Google, vão te entregar esses dados crus. Então, você precisa saber o que fazer com esses dados. E é aí que eu entro, que eu sou a analista do que fazer com esses dados, né? O Roberto é o cara que vai colher esses dados e eu sou o que vai fazer com esses dados. Então, eu uso uma metodologia, eu vou mostrar para vocês os sistemas funcionando aqui agora com uma pesquisa que eu montei para trazer para vocês enxergarem como é que a gente trabalha. Mas para vocês entenderem, eu tenho duas bases metodológicas muito pesadas, que é a análise de conteúdo de uma francesa chamada Laurence Bardin, que basicamente estuda essa estrutura a partir de agrupamentos técnicos. Então, o que acontece? O Roberto foi lá e descobriu, por exemplo, num focus group, aliás, vou dar uma dica para quem quiser ver um focus group acontecendo, tem um episódio de uma série brasileira chamada O Negócio, mas, por favor, tirem as crianças da sala, porque é HBO, né, aquele padrão de peitos e sangue,
Então, por favor, tirem as crianças da sala quando vocês forem assistir. Mas é um episódio chamado Focus Group, e é uma aplicação mesmo do Focus Group acontecendo dentro de um cenário específico da série aí. É uma série nacional, ela teve 4 temporadas, bem bacana, super bem produzida, esteticamente muito bonita, e vale a pena assistir para quem quiser ver o Focus Group acontecendo. É bem legal essa ideia. Mas eu, por exemplo, se eu pego esses dados do Roberto, que o Roberto colhe, eu vou fazer a análise desses dados a partir desses critérios de agrupamento. Como é que isso acontece? Então, se eu vi, por exemplo, que 4, 5 pessoas desse grupo de 8 estão tendencionadas, por exemplo, a me dizer que o produto ficaria mais legal numa embalagem redonda, que os conteúdos estão associados a essa questão da embalagem redonda, que frases foram usadas. Foi mais ou menos a partir disso que a gente tem o Não é uma Brastemp, né? O Não é uma Brastemp surgiu assim, a partir de uma análise de conteúdo de um focus group. Alguém estava ali no focus group, perguntaram sobre a questão de geladeira e a pessoa respondeu, olha, não é uma Brastemp, mas funciona. Então, essa história é basicamente o que eu faço. Eu pego o que sai desses extratos, tanto dos extratos quantitativos quanto qualitativos, e eu vou achar nesse meio de caminho quais são as similaridades que podem representar esse grupo, porque, que nem o Roberto disse muito claramente, a gente trabalha com públicos-alvos, a gente trabalha com grupos específicos. Então, quando a gente constrói campanhas, a gente constrói baseado num certo índice de similaridade. Não dá para a gente, apesar da gente ter essa coisa do marketing 1 a 1 e tal, ainda a gente não tem a capacidade motora de fazer com esse índice de pessoalidade que a gente gostaria de fazer. Então, eu trabalho com esses métodos a partir da análise da Laurence Bardan. E eu também trabalho com os métodos que uma autora brasileira, uma gaúcha super legal, que é a Raquel Requeiro, faz a partir de métodos para a internet. Eu uso basicamente 3 sistemas que eu vou mostrar para vocês agora como é que eles funcionam. Que é o NetLict, que é uma ferramenta para captação. Quem estava aqui o ano passado, na semana de computação, na semana de comunicação, sabe que eu tenho ainda uma ferramenta que ainda não está protocolada no sistema ainda de patente, então é uma ferramenta minha que eu desenvolvi em linguagem de programação, mas para vocês, né, depois testarem aí, conhecerem, tem o NetLict, que é uma ferramenta de captação daquilo que está sendo dito dentro de um espaço-tempo, né? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Depois eu tenho mais 2 ferramentas, que é a ferramenta do Gephi, que é uma ferramenta que vai me proporcionar justamente identificar quem são esses influenciadores. É uma coisa que a gente acha que o influenciador é aquele cara que tem 150 milhões de usuários, de seguidores, é aquele cara que é famoso. E, na verdade, nem todo influenciador digital é a Kylie Jenner que vai conseguir vender 1,5 milhão de itens em 1 hora. A gente tem muitos influenciadores aí que não respondem a essa demanda. A gente já teve caso de uma menina que tinha 200 mil e não conseguiu vender 9 camisetas, que era o que a marca pedia para ela fazer. Então, a gente tem que identificar quem são os reais influenciadores. E aí, quando a gente identifica esses reais influenciadores, a imagem muda completamente a leitura do que a gente tem no mercado hoje. E no terceiro momento, a gente usa o Iramutec, que também é uma ferramenta francesa. Aliás, francês adora análise de conteúdo, né? Francês adora um texto. O Roberto trabalha com semiótica, eu trabalho com análise de similaridade. Então, a gente sabe que o pessoal da França tem uma certa proximidade aí grande com a questão da análise de conteúdo. Mas o Iramutec é um sistema que vai me proporcionar achar as palavras-chave que são realmente potentes para esse público-alvo a partir dessas pesquisas. Então, são 3 ferramentas muito interessantes. Eu vou parar o compartilhamento aqui do PowerPoint para poder compartilhar a minha tela com vocês. Então, estou abrindo aí. Vocês estão me enxergando a minha tela? Está todo mundo vendo? Está enxergando? Está enxergando, Roberto? Sim, sim. Tá, é porque eu não enxergo o chat, tá, pessoal? Como vocês podem ver, eu enxergo só uma janelinha pequenininha aqui. Então, se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês precisam falar mesmo, senão eu não enxergo. Esse daqui é o NetLict. O que é o NetLict? O NetLict é um sistema, é um site, é uma plataforma colaborativa de linguagem aberta. O que significa isso? Que é um grupo de pesquisadores que desenvolveu essa plataforma. Assim como eu tenho a minha plataforma que eu desenvolvi para as minhas necessidades, a NetLict é desenvolvida a partir de uma colaboração mundial. Então, tem brasileiro, tem chinês, todo mundo que tem um certo interesse por analisar plataformas de web desenvolveu esse suporte aqui.
Basicamente, ela tem algumas capacidades de coleta. A gente tem que lembrar, vocês vão ver amanhã na palestra do LGPD, que vão falar muito sobre essa questão de coleta de cookie, a autorização da captação. A gente tem sérios problemas agora para a gente poder conseguir organizar tudo isso aqui sem a gente ser um criminoso aí que a Polícia Federal vai bater na nossa porta. Então, basicamente, aqui eu trabalho mais com a questão do Twitter, porque a API, chamado Application do Twitter, ele é mais tranquilo para você conseguir manusear para fazer coletas. Mas eu posso usar, por exemplo, para YouTube, para ler os comentários de um vídeo. Ah, acabei de subir uma campanha no YouTube, eu quero coletar os comentários que estão nesse vídeo. Eu posso usar o API direto do YouTube. O Google Sheets, né, que são as palavras. O Textofy, fazer uma análise de um texto que eu já peguei. O RSS, que são essas coletas que eu faço a partir do site. E o Reddit, que é uma outra rede social que no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil ela é bastante movimentada, ela é bem interessante. Então aqui eu deixei mais ou menos uma pesquisa pronta para mostrar para vocês como é que funciona. A primeira coisa que esse NetLeaked vai me pedir para fazer é criar uma conta. Então, quando você criar a sua conta aqui, ela é aberta, ela é gratuita, ela tem uma limitação de 2.500 tweets por pesquisa, então você precisa aí saber exatamente como é que você vai manipular isso, e tem uma segunda questão que ele coleta em tempo real. Então, diferente da minha ferramenta que eu criei, que eu consigo coletar para trás, essa daqui é só em tempo real. Então, você precisa aí estar atento, junto com o planejamento da agência, junto com o pessoal da mídia, que hora que as coisas vão subir, para a gente poder saber exatamente que hora que a gente vai coletar, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aqui eu fiz uma campanha que movimentou agora essa semana, que é a campanha da Avon com a Juliette, né? Para quem assistiu Big Brother sabe que a Juliette é maquiadora, ela ganhou o Big Brother, né? Teve aquele impacto todo. E a Juliette fez agora essa semana o lançamento da base Serum dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi coletar dentro do Twitter as palavras-chave Juliette e Avon. Ele vai me pedir também a questão da language, que é a linguagem. Então, eu priorizei português. Mas, Patrícia, eu estou pesquisando, minha conta está atendendo a internacional, eu atendo McDonald's, eu atendo um cara muito grande. Posso coletar em outras línguas? Pode, sem problema nenhum. É super tranquilo. Aí, no segundo momento, quando eu rodar esse software, ele vai me dar o chamado preview. O que é o preview? O preview, eu posso fazer o download aqui, como vocês estão vendo, no Excel e CSV. CSV é para quem vai trabalhar com linguagem de programação, R, por exemplo. Você faz um primeiro olhar, vamos dizer assim, desses 2.500 tweets que ele coletou. Então, você consegue enxergar mais ou menos o que está acontecendo. Pode ver que os seguidores da Juliette basicamente tweetaram a mesma coisa. Tá vendo? O novo comercial da Juliette está com quase 1 milhão. A gente tem uns seguidores muito fortes. Só que você consegue enxergar outras pessoas que estão perdidas aqui nesse meio. Aliás, teve uma militância grande, né? Aqui, ó, aquela base e tal, você tem alguns outros textos que vão aparecendo. Então, isso aqui eu posso fazer o download para usar num outro software que eu já vou mostrar para vocês agora. Esses são os tweets originais. Eu consigo enxergar quando eles foram postados, por quem eles foram postados e o que estava escrito. Aqui ainda não é possível enxergar imagem. Então, se a pessoa colocou um meme, se a pessoa colocou uma foto, um GIF junto disso, não vai aparecer nesse primeiro preview. Só que quando você faz o download aqui no Excel ou no CSV, vem o link do tweet. Então, é só você copiar, colocar aqui no seu navegador que você consegue enxergar exatamente o tweet original. Ele vai te levar para a postagem original e aí você consegue saber se tem imagem, se tem outras coisas. Mas se tiver esse link aqui, basicamente tem alguma coisa anexada sim. A gente sabe quando não tem, porque são tweets, tá vendo? Que vem só o corpo do texto. Então, a gente faz esse primeiro download. No segundo momento, ele me possibilita fazer as chamadas análises de texto. Para que serve essa análise de texto? Vamos supor que a partir dessas respostas, você precise criar, por exemplo, uma análise aí, precisa criar um ads, precisa criar um texto, você vai fazer algum mecanismo de SEO no seu site, né? Você vai produzir um conteúdo para aquele site subir e ficar dinâmico dentro da plataforma. Então, ele me possibilita também visualizar essas
palavras. Então, a partir do tamanho da palavra, eu consigo saber o que estava aparecendo com mais frequência nesses textos. Então, pode ver que aqui, ó, o Avon estava aparecendo, afinal de contas é a marca. Isso aqui é excelente para a marca, porque está vendo o tamanho do Avon, significa que realmente o público está respondendo a partir da demanda. A própria Juliette, que tem uma militância gigante, né, tem um fandom gigante na plataforma. A base, o Serum, né, que é o nome do produto. Mas vem alguns outros itens que podem ser associativos aí, é bem interessante para a gente, que é o Amostrada, que é uma expressão da Juliette, que ela usou nessa campanha. Então, quer dizer, a campanha está fazendo efeito, eu estou conseguindo ver isso acontecendo. Esponjinha para aplicação. Eu posso fazer, por exemplo, um tutorial para YouTube usando justamente essa esponjinha. Eu posso criar um conteúdo a partir disso. Eu estou vendo aqui que a esponjinha é alguma coisa que vai ser usada. Eu posso também usar, por exemplo, saúde, né? Associar essas questões de saúde, que a gente está muito preocupado atualmente. Então, eu consigo ler essas palavras também com a capacidade de baixar isso em CSV. E aqui embaixo, ele me possibilita criar certos dicionários. Se eu sempre vou fazer uma busca, por exemplo, pela Avon, eu vou acompanhar essa campanha da Avon por 20 dias, por exemplo, e eu preciso fazer uma coleta por dia para saber exatamente como é que está funcionando cada uma das coisas, eu posso vir aqui e criar um certo dicionário. O que eu vou estar ensinando para o Netleak? Por exemplo, todas as vezes que aparecer a hashtag amostrada ou a palavra amostrada, ele contar como item só. Porque vocês vão ver que isso aqui é um leitor basicamente de algoritmo. Então, se a pessoa escreve não com acento e não sem acento, ele vai ler basicamente como palavras diferentes. Mas eu posso vir aqui e ensinar para ele que essas palavras são a mesma coisa e ele vai ler, ele vai ter uma certa análise diferente. Então, isso aqui é a análise de palavras. Eu também posso olhar as análises de conexões desse sistema. Isso daqui assim, funciona legal aqui, mas eu gosto de fazer na outra plataforma, que são essas conexões das pessoas que estão usando esse mecanismo. Cada uma dessas conexões aqui é um tweet respondendo a outro tweet. Então, olha quanta coisa acontece. E você tem, no meio dessa confusão toda aqui, essa nuvem imensa de gente conversando entre si. Aqui tá fácil de enxergar, né? Eu bato o mouse em cima, já aparece o Avon BR, mas se eu começo a aproximar essas conexões, eu vou descobrir que tem algumas pessoas perdidas aqui no meio que podem até ter conversado com a conta principal, mas elas também são responsáveis por replicar com mais gente, que é o caso, por exemplo, do Central Anitta, nesse especificamente falando. Então, eu tenho um conjunto de itens que vão, tá vendo? João Comments, esse Acrimil Wave aqui, que eu não sei quem é, Juliette Infos. Então, eu tenho um conjunto de pessoas que vão aparecendo. Aqui, o sistema até me dá, mas ele é bem suntuoso, assim, não me dá alguns dados que são importantes de descobrir. Basicamente, eu consigo ver aqui quem são os maiorzinhos e seguir. É uma nuvem mais simplificada do processo. E, por último, ele também me dá um relatório. Que relatório é esse? Quais são os horários, na verdade, os dias em que esses posts foram feitos, né? Então, a maioria dos posts foi no dia 11/8. Eu consigo ver também aqui as palavras principais que ele conseguiu coletar de uma maneira mais simplificada. Quem foram as pessoas que postaram mais? Então, aqui, ó, deixa eu ver, no 11.3, quem é? O Vision N é o cara que mais fez postagens citando esses termos. E aí ele gera algumas outras análises aqui embaixo também de respostas, né? Índice de pessoas que fizeram essas respostas. Isso daqui, para quem vai trabalhar com uma campanha pequena, que tem pouco impacto, ou que seja uma campanha aí que tem alguma relação um pouco menor, você pode usar só o Netleak. Ele é de graça, ele consegue fazer essa análise e você consegue resolver o seu problema. Só que, por exemplo, uma campanha do tamanho da Avon ou uma campanha do tamanho da Roche, como o Roberto atendia, uma campanha como a gente costuma fazer, né, Rô? Agora nossa pesquisa é um pouquinho mais complicada, a gente tem um tendenciamento aí político que explode as redes sociais, aí acaba ficando que não dá para você conseguir usar só esse sistema
que é mais simples. A gente precisa ir para outros dados um pouco mais aprofundados. Então, aquele relatório que está aqui no preview, né, que gera esse Excel, eu faço duas coisas com esse relatório. A primeira delas é jogar num sisteminha chamado GEF. Esse sistema aqui, ele tem basicamente a responsabilidade, olha como fica diferente a nuvem, né? Fica bem mais complexa. Ele tem a responsabilidade de fazer com que eu encontre outras pequenas nuvens, tá vendo? Outros pequenos micro-influenciadores. Então, na hora de eu conseguir trabalhar, eu posso conseguir trabalhar, em vez de eu ir falar, por exemplo, com a Avon diretamente, eu posso conseguir falar, por exemplo, com essa Luísa Souza, eu posso ir falar, por exemplo, com essa outra nuvenzinha que está aqui no cantinho, deixa eu ver quem que é o cara principal aqui, esse dono desse negócio, é a Márcia alguma coisa, Márcia F. Aqui está bem poluída, porque, na verdade, eu puxei só para poder mostrar para vocês, mas eu consigo fazer expansões que vão ficando assim, ó, que vão ficando mais interessantes para visualização, eu consigo ler com mais clareza, eu posso deixar colorido, eu posso deixar nuvens. Olha como eu tenho vários centros de discussão que são importantes e que não apareceram lá. Então, por exemplo, aqui tenho esse Vixe Que Gostoso, que é uma conta que segue a Juliette também, é um fã-clube. Aqui apareceu o Acre Wave lá também. Tenho esse Lu, alguma coisa. Então, eu tenho alguns outros núcleos que eu posso entrar em contato. Ó, Juliette Infos não tinha aparecido lá. Eu posso entrar em contato para descobrir. Tem alguns dados também que ele vai exibir para mim nesse relatório, que são dados, assim, só tomar cuidado, porque esses dados são dados que pela LGBT, pela LGPD, né, já estou confundindo a sigla, já estou 8 horas da noite, nós já não estamos funcionando mais. Que a gente não precisa, a gente não pode fazer divulgação. Esses dados são meus, você pode coletar, você pode fazer, mas, por exemplo, o ID do usuário, você não pode divulgar, você pode fazer essas questões. Então, aqui, ó, eu consigo saber a bio do cara, se o cara é fã mesmo da Juliette. Eu consigo ler, por exemplo, tá vendo? Algumas coisas, Viality, campeão da Fazenda. Eu consigo ler no ranqueamento quem foram os usuários mais importantes. Então, olha aqui, eu consigo ver o número de amigos que esses usuários têm, para eu realmente ver se esses caras são realmente influencers. Então, eu consigo fazer algumas leituras que me proporcionam aí algumas visualizações diferentes, né? Aqui eu estou organizando o Force Atlas, deixa eu redimensionar ele aqui para o cantinho para eu conseguir enxergar. Eu consigo fazer algumas leituras mais específicas de acordo com os hubs que eu vou colocando aqui. Vou fazer uma expansão para vocês conseguirem enxergar. Eu consigo ir separando essas nuvens a partir daquilo que eu acho que fica mais interessante. Deixa eu ver se na visualização ele já vai aparecer. Pronto. Tá vendo que aparecem outras nuvens aqui, ó? Outros microgrupos que falaram desse assunto, mas em que em nenhum momento tiveram conexão com outras pessoas. Eu posso ir abrindo isso cada vez mais para poder fazer a visualização. Isso aqui me possibilita detectar as pessoas com quem eu realmente posso falar, posso criar campanha, ver o que essas pessoas escreveram e usar a mesma linguagem, porque aí vai bater diretamente com o que as pessoas seguem. A gente consegue fazer algumas conexões. Mas tem um segundo item que aparece, né, naquela leitura que eu faço, que é aquele relatório de textos. Quando eu faço esse relatório de textos, eu posso usar esse software aqui para descobrir, basicamente, quais são as palavras-chave e como é que está estruturado esse conteúdo que essas pessoas fizeram. Para eu poder fazer esse software funcionar aqui, eu preciso fazer a chamada limpeza dos tweets. Então, eu preciso tirar aqueles HTTPS, não tirei, vai aparecer aqui bastante. Preciso tirar os memes, preciso tirar os links, eu preciso tirar uma série de coisas para ficar realmente nas palavras. Mas quando eu faço essa importação, se eu vir aqui e gerar essas leituras, eu consigo, por exemplo, ver a frequência de palavras e as palavras que estão mais importantes ou que foram citadas mais vezes. Olha, Juliette, Avon, Base, Serum, Fórmula não apareceu no Netlict, já apareceu aqui. Olhar, eu posso vir aqui detectar algumas outras coisas que eu poderia não ter pensado antes, né? Embaixador, views. Aqui, ó, trata make, eu nem tinha lembrado desse detalhe.
Tio de pirônico. O que é isso, gente? Senhor. Então, tem coisas assim que a gente vai descobrindo nesse meio de caminho. E as chamadas suplementares, que são expressões que podem me subir, tá vendo? D, E, M, este, aquele, poder, aqui, minha. São as chamadas predisposições ou combinações que vão aparecer com essas palavras. Então, por exemplo, eu posso montar um texto, se eu sei que o que mais aparece é o D e também aparece aqui em cima Juliette, eu posso fazer um texto, por exemplo, no Twitter, dizendo o seguinte: de Juliette para você. A hora que eu jogar isso, potencialmente explode potencializa o meu Twitter, né? Potencializa o conteúdo que eu estou fazendo. E aí tem algumas questões que aparecem unicamente, né? Tratamento, falando da Thelminha, algumas coisas que apareceram uma vez só. Ele consegue me fazer essas duas leituras. Outra coisa também que ele vai me dar são as nuvens de palavras. Isso aqui é bem interessante, porque ele vai me falar quais são as conexões que acontecem. Então, quando eu abro esse comentário, esse grupo de comentários, eu sei, por exemplo, que fórmula se conectou bastante com mate. Ela tem uma potência grande em relação a essa palavra. Também consigo construir conteúdo a partir disso. Juliette, minuto, não sei lá, ficar pronta num minuto, Juliette. Posso fazer um vídeo a partir dessa construção. Então, esse sistema aqui me possibilita também achar combinações que possam potencializar o meu SEO, consigam construir uma análise. E eu também posso usar isso daqui para fazer métrica da campanha que eu lancei. Eu consigo saber se as pessoas gostaram, se as pessoas odiaram. Numa dessas pesquisas que eu e o Roberto a gente faz junto, quando eu joguei aqui na nuvem de palavras, a gente estava achando que estava todo mundo arrebentando, e a gente tomou um susto, né? Porque as palavras eram horrível, que decepção, a gente tomou um susto, porque realmente a gente não esperava que o resultado tivesse sido tão ruim. A gente achou que não estava aquelas coisas, mas o resultado foi realmente muito pior do que a gente está fazendo. Então, a partir disso, eu consigo ter dois caminhos. Eu posso usar todos esses softwares para trabalhar com agência, leitura, produção de conteúdo, SEO, métrica de rede, trabalhar construção, por exemplo, de próximas campanhas. Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar todas essas plataformas para extrair uma pesquisa acadêmica. Eu posso fazer com que essa pesquisa acadêmica, deixa eu parar só meu compartilhamento aqui para voltar para vocês. Eu posso usar isso para fazer uma pesquisa acadêmica. Resolvi que eu quero fazer meu TCC. Você joga isso aqui, você descobre tudo aquilo que precisa ser levantado, tudo aquilo, as percepções que você tem. Então, esse conjunto de processos somados, eles conversam e dialogam muito claramente. Então, toda essa parte que o Roberto falou, da teoria, das discussões, dialoga claramente comigo. E está muito claro que a gente precisa realmente saber ler esses dados. Qualquer pessoa que tivesse uma visão um pouco mais simplista do processo, olharia, por exemplo, para aquela bola enorme de palavras e falaria assim, beleza, Juliette está no centro, está tudo bem. Mas são as conexões entre elas que vão fazer a diferença de você entender se as coisas estão funcionando ou não. E aquele monte de tweet repetido significa que tem aí um meio de caminho que o pessoal realmente foi aí mecanizando, né? A Juliette tem uma potência ainda. Isso é bom para medir potência. Se vocês medirem, por exemplo, o Fiuk, não tem essa mesma potência. Então, a gente consegue saber algumas coisas que acontecem aí. Essas ferramentas todas, depois eu posso passar para vocês os links, não tem problema nenhum. São ferramentas que têm alguns manuais, não são ferramentas tão simples, mas são ferramentas que, basicamente, todo mundo que trabalha com comunicação agora precisa conhecer. Lógico, a gente tem um leque mais gigante de ferramentas, mas, inicialmente, são 3 ferramentas super importantes e eu vou dizer para vocês, é o que diferencia vocês no mercado hoje, porque é o que as pessoas não sabem fazer. Claramente, não sabem fazer nem o que o Roberto faz e nem o que eu estou mostrando aqui para vocês. Pessoal, deixa eu abrir aqui agora para perguntas. Vou só ler os comentários. O Marcel achou muito legal a ferramenta, o Cauê achou também super legal. 9 horas a gente tem a palestra do Agosto Lilás, que é uma palestra de abertura oficial da instituição. Tá o link também para vocês. O Marcel acabou de colocar no chat. Então, eu vou abrir agora para perguntas, para vocês perguntarem tanto para mim quanto para o Roberto.
porque assim, a gente tem pouco tempo, mas a gente consegue ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Então, não sei se vocês estão enxergando o chat. Vocês estão enxergando o chat? Estão enxergando? Alguém dá um ok para mim aí? Alguém descobre se está enxergando o chat? Se vocês não estiverem enxergando o chat, vocês podem mandar podem abrir o microfone, podem falar, não tem problema nenhum nesse meio de caminho aí. Vamos lá, deixa eu abrir o pessoal. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai se organizando e descobrindo se está funcionando aí, eu quero convidar vocês para conhecer 2 grupos de pesquisa que são bem legais, que é o meu grupo de pesquisa, que é o MIDI Contextos em Comunicação. Então, é um grupo de pesquisa focado realmente no desenvolvimento dessas ferramentas. E o grupo de pesquisa do Roberto, que é o grupo de pesquisa de sociossemiótica. Por favor, Roberto, explique seu grupo de pesquisa, porque sociossemiótica não é para mim, gente. Eu não consigo entender sociossemiótica. Só quem faz sociossemiótica consegue entender o que é sociossemiótica. Então, a semiótica ela permite que a gente entenda melhor os discursos, o que estão acontecendo nos discursos, mas por um outro ângulo. Porque, para a semiótica, um discurso não é simplesmente o discurso escrito ou falado. Qualquer coisa pode ser um discurso, sabe? A forma como você se veste, o ambiente que você está, enfim, qualquer coisa que gere algum tipo de comunicação é considerado um discurso para a semiótica e ele ele gera significado para as pessoas. Então, a semiótica estuda justamente estes significados. Então, eu falei de um discurso, por exemplo, de ambiente. É muito comum, por exemplo, se você está num ambiente muito grande, você se sente meio perdido, tal. Por quê? Porque ele não te permite perceber os sentidos que existem dentro daquele ambiente. Então, você não consegue se localizar ou não consegue ouvir um som adequado, enfim, você não tem um limite. Se você estiver num salão muito grande e não tiver nada, fica meio perdido. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de discurso que é proporcionado por um ambiente. Então, normalmente, os discursos, de alguma forma, para a semiótica, eu estudo um ramo da semiótica, que é a semiótica francesa, mais um francês, né? Mais um francês. Francês adora. Exato. A semiótica francesa, que é de raiz estruturalista, né? Então, para a semiótica francesa, todo discurso implica numa forma de disputa de poder. Então, você fala, pô, mas como alguém vestido poder? Sim, você tem um ambiente, por exemplo, em que, sei lá, está num casamento, a noiva de branco tem um significado e ela tem um poder sobre os convidados que vestem roupas X, sabe? Não importa. Você tem uma disputa de poder num discurso normal mesmo, uma situação, por exemplo, que eu estou falando para vocês aí, etc., né? E, geralmente, esse discurso de poder, ele traz embutido algum tipo de manipulação. Só que, em semiótica, quando se fala em manipulação, não necessariamente é uma coisa negativa, sabe? Você tem formas de manipulação que são positivas. Um exemplo, assim, bem fácil foi no início da pandemia, a hora que a gente começou a discutir, sabe, se tomava vacina, não tomava vacina, quer dizer, um discurso de alguém que diz toma vacina ou te impele a tomar vacina, é uma forma de manipulação que pode ser considerada positiva por algumas pessoas, algumas até que não. Mas, não, porque também o discurso, o sentido que ele faz para as pessoas, ele gera um sentido que também deriva da cultura. Então, um mesmo discurso aqui, ele pode significar uma outra coisa num outro lugar, né? Eu vi um vídeo curioso outro dia de alguém que estava falando que, por exemplo, na Coreia, o que demonstra assim sensualidade é o ombro,
não são as pernas, por exemplo, sabe? Então, são coisas que variam de sociedade para sociedade. E isso, no caso da propaganda, por exemplo, propaganda é feita de peças que são formas de manipulação o tempo inteiro. Elas tentam manipular geralmente através da sedução, que é uma das formas. Você pode ter outras formas, mas no caso da propaganda, você tem muito essa coisa o produto tenta seduzir o consumidor, né, de diversas formas, etc. Né? Então, a semiótica busca, dentro dessa análise que a Patrícia comentou, é uma outra forma de você analisar. Então, quer dizer, a somatória dessas formas analíticas é que te dão depois um resultado diferenciado, porque não basta você ter o dado cru na mão, falando assim, olha, 10 pessoas adoram, sabe, são fãs da Juliette, mas por quê? Sabe, que sentidos a Juliette desperta? Então, são análises que são complementares, né? Então, e a semiótica vai assim bem fundo nessa questão, principalmente dos discursos, da manipulação, e principalmente de geração de significado, né? Sim. Eu recebi 2 perguntas no WhatsApp aqui que eu acho que o pessoal não está conseguindo acessar o chat. Então, uma das perguntas foi sobre a questão do gap, se consegue, por exemplo, pegar uma pesquisa de mercado tradicional, né, quantitativa, e jogar lá para fazer essas conexões. O GAF consegue fazer um pouco de conexões, mas para esse tipo de análise é melhor a gente usar a linguagem R, que é uma outra linguagem de programação, que é mais aproximado da quantitativa. A gente consegue fazer o tal do relatório de Reinhardt lá, que é aquele relatório estatístico de quantidade, de cruzamentos. Aí a gente consegue, então, você que está pensando em fazer pesquisa, pedir para as pessoas responderem, por exemplo, Google Forms, você pode extrair o relatório do Google Forms e usar uma análise no R. O GAF não é tão utilizado para isso, apesar dele fazer leituras estatísticas bastante interessantes. E a outra pergunta, deixa eu só olhar aqui. É sobre a questão de como a gente consegue analisar propaganda, se a gente consegue fazer análise de propagandas prontas dentro dessas plataformas. O Iramutec, a gente consegue fazer, sim, contextos. A minha última análise eu peguei os textos, para quem não conhece, eu sugiro que visite o site para conhecer, da revista Piauí, que é uma revista super interessante, é do João Moreira Salles, um cineasta brasileiro. Ele é irmão do Walter Salles, né, Central do Brasil, Fernanda Montenegro roubaram o nosso Oscar. Então, ele é irmão do Walter Salles, e ele tem essa revista que é a revista Piauí, que é uma revista mensal, mas o site é atualizado todos os dias, o Instagram também, o Twitter também. E é uma revista que ela tem uma leitura muito crítica, muito associada a artes, à cultura, e também a outros segmentos diferentões, assim, que normalmente a mídia não cobre. E aí, dentro desses textos, eu puxei algumas postagens, alguns textos de uma coluna chamada Herald, que é uma coluna como se fosse uma coluna humorística, mas ela é uma coluna que ela apela para o chamado infoentretenimento, ou infoentretenimento, para a galera do jornalismo, se tiver alguém perdido do jornalismo aí. Infoentretenimento é aquele tipo de jornalismo que as pessoas usam pitadas de humor para poder fazer validação de alguns dados. Então, por exemplo, a gente tem o Gregório do Vivier no Greg News, a gente tem a própria revista Piauí, a gente tem algumas pegadas, o Jimmy Kimmel, né, nos Estados Unidos, a gente tem algumas coisas interessantes, o Jimmy Fallon também, que a gente faz nessas análises. A gente também pode apelar, por exemplo, para especialistas de área, mas a gente nunca deixa que um assunto sério seja tratado de maneira tão séria. A gente tem umas pitadas de entretenimento nesse meio de caminho, justamente para suavizar o processo. E eu fiz uma análise a partir disso. Eu peguei os textos e joguei no Iramutec para poder ver as palavras que apareciam sobre a CPI da Covid-19. Eu fiz uma análise da coluna da Herald a partir do depoimento do Pazuello, então foi incrível assim o que apareceu.
Mas você pode fazer de conteúdos de campanha. Tem colegas que fazem, por exemplo, dos textos. Eu tive uma colega que fez dos textos da afinada revista VIP, né? A VIP já não existe mais. Então, a afinada Deixou de ser VIP. Deixou de ser VIP, né? Assim como tudo na Abril está desmanchando. Então, a gente fez, uma colega fez com as capas da revista VIP para poder aparecer as palavras que se destacavam, os textos que apareciam mais. Então, é uma possibilidade de análise também bastante interessante. Você pode fazer com campanha. Você pode pegar, por exemplo, todas as campanhas do Itaú daquela geração de textos enormes do Itaú, né? Aqueles textões que eles faziam do Isso Muda o Mundo, e fazer uma análise aí do que aparece. Dá para fazer numa boa, a plataforma sustenta sem problema nenhum. E uma coisa que é legal da plataforma é que a partir dos dados você pode fazer uma leitura um pouco mais de similitude, como eu faço, mas você também pode fazer essa leitura sociossemiótica do que o Roberto faz, que é bem interessante. O grupo do Roberto tem uma especificidade muito interessante, que é o Felipe, que é semiótica aplicada a futebol. Então, torcida do Corinthians aí, se alguém quiser, eu passo. O Felipe analisou a Gaviões da Fiel. Então, a gente tem aí algumas coisas bem interessantes. Então, pessoal, acho que é isso. A gente já respondi todos que estão aqui no meu WhatsApp. Eu convido vocês para conhecer tanto o meu mídia e e-mails no contexto da comunicação, quanto o grupo de pesquisa do Roberto, que é de sociossemiótica. E a gente se coloca à disposição aí de vocês para dúvidas, para o que vocês precisarem. Os nossos e-mails estão abertos aí. E a gente se vê amanhã na palestra de LGPD sobre o comando da feira aí. Muita coisa interessante para vocês. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana de integração. Bem-vindos de volta. Que 2021-2 possa ser melhor do que a gente já teve aí para trás. Um beijo, gente. Boa noite para todos vocês. 9 horas tem palestra institucional aí. Vamos falar um pouco sobre o Agosto Lilás. Até mais, gente. Tchau. Boa noite, todo mundo. Boa integração. Até mais. Tchau, gente.